Vamos começar? Começar aqui, deixa eu jogar um perfuminho aqui. Tu vê, né? Eu vou dar aula online. Mesmo assim, eu sempre sempre jogo uma colônia antes de começar a aula. Isso não tem o menor sentido, né, gente? Já não tem o menor sentido. Mesmo assim, eu só me sinto bem se eu jogar colônia. Bom, vamos lá. Teorema de Bayes, gente. Ó, teorema de Bayes tem uma fórmula, não vou mostrar a fórmula, tal, vou mostrar o procedimento. Até porque, gente, é uma propriedade condicional, né? CH, imagina que se eu fosse rubro-negro. Não, isso é maneira de falar. Eu sou tricolor. Na verdade, né, conforme eu já falei aqui, eu não ligo tanto para o resultado dos jogos em si, que eu sou trade esportivo. Eu não sou um torcedor mais, digamos, de futebol. Eu sou trade, eu ganho dinheiro com futebol. Tá travando o áudio aí, nação? Fala comigo, nação! Tá travando ou não? Não tá, não. Normal, normal então, normal. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Teorema de Bayes aqui é uma propriedade condicional. Na verdade, se eu fosse botar uma fórmula, seria a fórmula da propriedade condicional, só que com mais nuances, com mais coisas. Deixa eu mostrar para você como é que você faz aqui, ó. Vou mostrar uma prática. Como é que você vai trabalhar aqui? Deixa eu fazer um exemplo da minha cabeça aqui. Joãozinho, Joãozinho sai de casa para ir para a escola. Joãozinho pode ir pelo caminho um, pelo caminho 2 ou pelo caminho 3. Certo? Joãozinho tem 30% de probabilidade de ir pelo caminho um. Joãozinho tem 50% de probabilidade de ir pelo caminho 2. Joãozinho tem 20% de probabilidade de ir pelo caminho 3. Se Joãozinho for pelo caminho um, se Joãozinho for pelo caminho um, ele tem 70% de chance de encontrar Mariazinha. CM aqui é a Mariazinha. Se ele for pelo caminho 2, ele tem 60% de probabilidade de encontrar Mariazinha. Se ele for pelo caminho 3, ele tem 50% de chance de encontrar Mariazinha. Tá beleza? Então tá aí, gente. Caminho um, caminho 2, caminho 3, a probabilidade. E dentro de cada um, a probabilidade dele encontrar Mariazinha. Bom, o Joãozinho, aí o problema fala assim pra gente, ó, o Joãozinho encontrou a Mariazinha. O Joãozinho encontrou a Mariazinha. Qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade dele ter ido pelo caminho. Qual é a probabilidade dele ter ido pelo caminho um? Qual é a probabilidade dele ter ido pelo caminho um? Dado que, né? Dado que ele encontrou a Mariazinha. Bom, o que você vai fazer, gente? O que é aqui o quero, o que é o total? Repare de uma certa forma, eu estou usando a fórmula de probabilidade condicional, mas eu não vou pensar na fórmula. O que é
o que coloco no denominador? No denominador? Eu coloco a condição. Qual é a condição, gente? Ele encontrou a Mariazinha. Então, você vai botar embaixo todos os caminhos que levam até a Mariazinha. E, ó, 30 vezes 70, 50 vezes 60, 20 vezes 50. Pronto, botei todos os caminhos ali. Embaixo, você vai colocar o caminho que você quer. Qual o caminho que você quer? Você quer que ele tenha encontrado a Mariazinha por onde? Você quer que ele tenha encontrado a Mariazinha pelo caminho 1. Não é? Então, você vai botar em cima o caminho da Mariazinha aqui, ó. Que você quer, ó. Faz sentido ou não? Então, vai ficar assim, ó. 370 dá 2.100. 3.000 e 1.000. 2.100. 6.100, tá certo? Contar os zeros. Pou, pou! 21 sobre 61. Então, a probabilidade do Joãozinho, ó, ele encontrou a Mariazinha. A probabilidade dele ter ido pelo caminho 1 é de 21,61. Né, o número está escroto pra caralho, porque fui eu que acabei de inventar esse problema, tá? Acabei de inventar esse problema aí, tá legal? Então, esse é o teorema de Bayes, tá legal? Vamos lá, as dúvidas aí, noção. Vamos lá, perguntas. Acabou, o Paulo Dias acabou com a surpresa. Porra, eu tô há meia hora. Pô, valeu, Bruno. Valeu, valeu, valeu. Aula, não vamos ter aula hoje, pelo visto, né? Hoje tá foda. E ó, eu tomei uns vinhos, eu sou fraco para bebida. Tomei uns vinhos, tô com uma dor de cabeça, gente. Nossa Senhora. Tá sinistro aquilo. Tá sinistro. Então, dar aula hoje tá difícil. E vocês não me deixam dar aula. Reparou que eu tô com ideia fixa com isso, né? Vamos voltar, vamos voltar. Deixa eu tentar pela 30ª vez. Vamos lá. Então, na época, o pastor Bayes, ele chegou à fórmula, né, do teorema de Bayes, e ele queria divulgar numa revista, né, enfim, num artigo científico, né, tal, né? Mas ele levou 5 anos, não teve coragem durante 5 anos de divulgar. E por quê? Essa característica que na cabeça dele não encaixava vai ser importante para a gente entender na prova quando é que eu uso Bayes. Por que o pastor Bayes ele não aceitava bem a fórmula dele? Né? Por quê, gente? Repare que é uma coisa engraçada, né? É uma característica, né? Repare, gente, a gente primeiro, o Joãozinho, primeiro, ele escolhe o caminho ou ele encontra ou não encontra a Mariazinha? Qual a primeira coisa que acontece, até pelo desenho que a gente faz? O que acontece temporalmente primeiro? Temporalmente, primeiro ele escolhe o caminho ou ele encontra ou não encontra a Mariazinha? Vai no chat aí para mim. Escolhe o caminho. Primeiro ele escolhe o caminho. E depois, seguindo pelo caminho, ele encontra ou não encontra a Mariazinha. No entanto, o problema diz para gente que o Joãozinho encontrou a Mariazinha. Aí você volta, a pergunta volta e pergunta assim para a gente qual a probabilidade dele ter ido pelo caminho 1. Não é? Ou seja, é isso que não encaixava na cabeça do pastor Davis, né? Problemas filosóficos. Ele achava estranho que uma coisa no futuro, porque primeiro ele sai de casa, depois ele encontra a Mariazinha, né? Ele achava estranho que uma coisa no futuro pudesse ser condição para uma coisa do passado, né? Porque, sabendo que ele encontrou a Mariazinha,
Qual a probabilidade dele ter escolhido antes o caminho 1? Né? Isso não entrava na cabeça dele. Tá legal, gente? Então, essa coisa filosófica que o pastor Bench tinha é o que vai servir para a gente detectar na prova quando a questão é de teorema de Bayes. Então, o Bayes, então, a gente sabe o seguinte, ó, o Bayes ele vai acontecer quando? Quando você tem dois eventos, tá legal? Acontece primeiro esse, depois esse. Aí o problema vai dizer que o segundo aconteceu, o segundo, não o primeiro, o segundo, ó, aconteceu o segundo, né? Qual é a probabilidade de você ter escolhido tal caminho aqui? Ou seja, você vai ter que voltar, certo? Né? E vai ter que descobrir a probabilidade de acontecer alguma coisa aqui. Esse é o teorema de Bayes. Então, é com essa dúvida, né, do pastor Bayes, é que vocês vão detectar na prova que a questão é de Bayes. Tá certo, nação? Carlos diariamente almoça no prato de sopa do mesmo restaurante. A sopa é feita aleatoriamente por um dos três companheiros que lá trabalham. 40% das vezes a sopa é feita por João, 40% das vezes é feita por José e 20% das vezes é feita por Maria. Olha aqui, ó. Olha a sopa sendo feita aqui, ó. João, José e Maria. Repare que dá 100%, né? Repare que dá 100%. Bom, João salga demais a sopa 10% das vezes. João salga demais a sopa 10% das vezes. José salga demais a sopa 5% das vezes. E a Maria salga demais a sopa 20% das vezes. Como de costume dizer, qualquer Carlos pede a sopa. E ao experimentá-la, verifica que a sopa está salgada demais. Ó, é típico do bem, gente. Você fez o desenho e observou o seguinte: o cara falou que a sopa estava salgada. Mas é claro que alguém prepara a sopa antes, para depois se discutir se ela está salgada ou não. No entanto, o cara fala assim: olha, a sopa está salgada. Isso é um fato. Ela pode ser salgada pelo João, ela pode ser salgada pelo José, ela pode ser salgada pela Maria, mas ela está salgada. Qual é a probabilidade dela ter sido feita pelo José? Qual a probabilidade dela ter sido feita pelo José? Então, a pergunta do problema. Qual a probabilidade dela ter sido feita pelo José, dado que ela está salgada? Né? Dada que ela está salgada. Vamos lá, embaixo. Todos os caminhos que levam a salgar a sopa. 40 vezes 10. 40 vezes 5. 20 vezes 20. Em cima, qual o caminho que eu quero? Eu botei embaixo todos os caminhos. Qual o caminho que eu quero? José. Não é isso, José? 40 vezes 5. 200 sobre 400. 200. 400 dá 1.000. Conta aqui, ó. Pau, pau! 0,2. Identidade. Vou começar essa aqui. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. No teste de múltipla escolha, o estudante sabe a resposta ou chuta. Tá legal? Bom, ou ele sabe ou chuta. Seja 2/3 a probabilidade de que o estudante saiba a resposta do teste. Suponha que cada questão tenha 5 alternativas e que a probabilidade de acertar no chute seja 1/5. Se dá a opção que dá a probabilidade condicional de que o estudante saiba realmente a pergunta que respondeu corretamente. Tá certo, gente? Então vamos lá, galera. Bom, ele sabe ou não sabe?
Ele sabe ou não sabe, gente? Seja 2/3 a probabilidade que o estudante saiba a questão do teste. Então, ele sabe 2/3 da prova. Ele sabe 2/3 da prova, então ele não sabe 1/3 da prova. Faz sentido, gente? Não? Faz sentido? E não sabe 1/3. Bom, se ele não sabe, ele chuta. Atenção, gente. Se ele não sabe, ele chuta. A probabilidade dele acertar no chute é 1/5. A probabilidade dele acertar no chute são 5 opções. São 5 opções. A probabilidade dele acertar no chute é 1/5. Assinale a opção que dá a probabilidade condicional de que o estudante saiba uma pergunta que ele respondeu corretamente. Então, ele respondeu a pergunta corretamente. Qual a probabilidade dele saber a questão? Ele pode não saber, ele pode ter assinado no chute, né? Me fala aqui vocês, gente, aqui, ó. Se ele sabe, qual a probabilidade dele acertar a questão? Isso, Hélio. O que eu coloco ali em cima, gente, é que a questão não falou. Pensa, gente, pensa. Se você sabe o assunto, qual deveria ser a probabilidade? Vou botar assim, né? Qual deveria ser a probabilidade de você acertar? Vocês estão me sacaneando. Se você sabe o assunto, gente, quem descobriu o Brasil? Qual a probabilidade de você acertar essa pergunta? Acredito que todo mundo saiba, né? Acredito que todo mundo saiba. Quem descobriu o Brasil? Qual a probabilidade de você acertar essa pergunta que eu acabei de fazer a vocês? É 100%, gente. É 100%. A probabilidade é 1. Alguém colocou 5/5, né? Alguém colocou assim, ó, para ficar com o mesmo denominador também tá certo, tá, gente? Tá certo também, tá legal? Né? Eu botaria um aqui, tá legal? Então, a pergunta do problema é o seguinte. É, qual, qual é a probabilidade que ele saiba a questão, dado que ele acertou? Ele acertou, gente. Ele acertou, mas ele pode ter acertado num chute ou sabendo. Ele pode acertar num chute ou sabendo. Qual a probabilidade que ele tenha acertado sabendo? Todos os caminhos. Eu gostei desse 5/5 aí, tá, gente? Tá? Botei para ficar com o mesmo denominador. Tá legal? Ficar mais fácil de. Tá legal? Tá? Então, o número 1, né? Esse 5/5 é o número 1. Vai ficar todo mundo com o mesmo denominador. Eu quero que ele saiba. Do 5/10. A mesma coisa. Né? 10/15 mais 1/15. Dá 11/15. Posso cortar 15 com 15? Pou, pou!
Gabarito água. Uma população de indivíduos é constituída por 80% do tipo genético A e 20% do tipo genético B. Né? A probabilidade do indivíduo tipo A ter determinada doença é 5%, enquanto que a probabilidade do indivíduo da variação B ter a doença é de 40%. Talvez seja por isso que eles sejam mais raros, né, gente? Né? Eles estão mais propensos a ter essa doença, pelo menos. Dado que o indivíduo tem a doença, ele tem a doença, qual a probabilidade dele ser do B? É 80 vezes 5, 20 vezes 40. Eu quero que ele seja B, né? Eu quero que ele seja B, 20 vezes 40. Isso dá 800 sobre 1.200. Cortei. Pô, pô! Divide por 4. Pô, pô! Por 4 dá 2, 4 dá 3, 2 terços. Ó, preste atenção que eu vou falar com vocês, hein? Se você não estiver entendendo, você precisa falar comigo. Porque você está vendo que eu estou fazendo rápido, tá? Tu entendeu? Eu estou partindo do pressuposto que a galera. Então, se você não entendeu alguma coisa que eu faço aqui, tem que perguntar, gente. Tá legal? Que eu estou fazendo bem no automático mesmo, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Uma em cada 10 pessoas de uma população tem uma determinada doença, gente. Então, conforme nós já discutimos aqui, uma em cada 10 é 10%. Às vezes é 10%. Então, gente, 10% tem doença e 90% não tem a doença. Tá? Das pessoas que têm a doença, 80% reagem positivamente ao teste Y. Enquanto que 20% dos que não têm a doença também reagem positivamente ao teste Y. A segunda opção corresponde à probabilidade de uma pessoa não esteja doente, sabendo que reagiu positivamente ao teste Y. Então, qual é a probabilidade da pessoa não ter a doença, dado que ela reagiu positivamente ao teste Y? Então, vamos lá, todos os caminhos embaixo. 10 vezes 80, 90 vezes 20. E em cima, não ter a doença, né? É isso? Não ter a doença? Não ter a doença, 90 vezes 20. Isso dá 1.800 sobre 1.800 mais 800 dá 2.600, é isso? 18 mais 8, é isso? Pou, pou! Divide por 2, por 2. Pou, pou! 9 sobre 13. Multiplica por 100%. Vai ficar 90 por 90. Se fosse 91, 91 por 13 dá 7. Daria 70%. Se fosse 91, né? Mas não é 90, então vai dar um valor, vai dar 69, alguma coisa mesmo. Só pode ser letra. Só pode ser letra D. Deve ter sido, deve ter sido. Gente, ó, eu tô metendo bronca fazendo rápido, hein, gente? Tá legal? Então, de novo, galera, se você não entendeu, tem que falar comigo. Isso vale também para quem tá assistindo depois, tá? Para quem tá assistindo depois. Tá certo, gente? Tá legal? Você que tá assistindo depois, né? Eu não pode assistir a aula. Tá legal? Tô falando rápido e algumas coisas
eu falo entre uma gravação e outra, né? Às vezes a gente bate papo aqui, o aluno tira dúvida e tal. Então, não entendeu? Manda zap para mim. Isso aí. Vamos lá, ó. Foi essa questão aí, ó. Foi a primeira vez. A questão é antiga, gente, tá? Confesso para vocês que ela é antiga. Mas eu sempre trago como exemplo, né? Sempre trago como exemplo. Essa foi a primeira vez que caiu essa questão de falso positivo e falso negativo, tá? Então vamos lá, deixa eu fazer com vocês aqui essa questão. Admita que a probabilidade de uma pessoa de um particular grupo genético ter uma determinada doença é de 30%, né? Então a probabilidade do cara ter uma doença, a probabilidade de não ter doença é 70, né? Um custoso e invasivo exame para diagnóstico específico dessa doença tem a probabilidade de um resultado falso positivo aí que eu reclamei. Eu falei, não, o aluno não tem que saber o que é falso positivo. Não tem que saber o que é isso, né? Então vamos lá, ela tem que saber, a banca entendeu que você tem que saber o que é falso positivo. O que é falso positivo, gente? Falso positivo. Deu positivo, mas você não tem a doença. Ó. Deu positivo, mas você não tem a doença. E de um resultado falso negativo de 30%. Falso negativo deu negativo, mas você tem a doença. Falso negativo é isso, deu negativo, mas você tem a doença. Gente, ó, não fiquem assustados aí com esses números, não, que esses números são totalmente fora da realidade, tá, gente? Esse problema existe, a medicina existe, esse problema existe na medicina, tá legal? Mas é óbvio que não são com porcentagens tão grandes, né? Porque, porra, um exame que dá falso negativo de 30%, pelo amor de Deus, né? Considerando que uma pessoa desse grupo genético, com suspeita da doença, faz o referido exame, com a probabilidade dela ter a doença, eu quero que ela tenha a doença, dado que, olha a condição, dado que o exame foi negativo. Então, o exame deu negativo, eu quero que ele tenha a doença, ou seja, eu quero um falso negativo, né? Porque a sua probabilidade vai ser um falso negativo, tá legal? Bom, gente, aqui já tá perfeito, não vou mexer, ó, já tá negativo, tá? Não vou mexer, tal. Vamos para a parte de baixo. Parte de baixo, ele deu positivo, ó. Eu quero negativo, ó. Se aqui é 10, aqui é 90. Faz sentido ou não, gente? Faz sentido ou não? Eu não vou trabalhar com isso. O exame deu negativo. Então, eu quero que ele tenha doença, sabendo que o exame deu negativo. Vamos lá, galera. 30 vezes 30. 70 vezes 90. Qual dos dois que eu quero, gente? Eu quero que ele tenha doença, né? Eu quero que ele tenha doença. Ter a doença é de cima, né? Ter a doença é o caminho de cima, 30 vezes 30. 900. 900 mais 72, né? 900 mais 7.000, mais 6.300, 7.200. Conta aqui, ó. Pão, pão, divide por 9. Divide por 9, ó. Pão, pão, dá um oitavo. Dá para simplificar por 9, gente. Dá um oitavo. Um oitavo multiplica por 100%, 12,5%.